Olá, pessoal! Vamos continuar falando sobre cooperativismo. Então, nós vamos ver agora sobre a diferença entre cooperado, associado ou sócio. A legislação admite as três possibilidades de denominação para os donos de empreendimentos cooperativos: cooperado, associado ou sócio. Uma pessoa que atende aos critérios do estatuto social de uma cooperativa e passa a pertencer ao quadro societário do negócio pode ser tratado pelas três formas. Isso confirmado pela Lei Geral do Cooperativismo, número 5.764, de 1971, e a Lei número 12.690, de 2012, referente às cooperativas de trabalho, que asseveram, segundo o artigo 4º, as cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados. E segundo o artigo 73, solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas cotas, partes, e encaminhados o remanescente, conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembleia Geral para prestação final de contas. E considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos nos termos da lei. Isso foi sobre o artigo 1º do parágrafo 2º da Lei 2.690, de 2012. E os acima, as leis estão na frente de cada um dos que foram lidos. Então, isso aqui para esclarecer melhor sobre a questão dos cooperados, dos associados e referente aos sócios. Então, no Brasil, as cooperativas, elas são regidas pela Lei número 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que as obriga a utilizar a expressão cooperativa em sua denominação e as caracteriza como sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, e são constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se dos demais negócios pelas características supramencionadas e algumas outras que você identificará ao longo dos estudos. Isso porque essa aqui é a primeira aula que fala mais sobre o que são as cooperativas. Vocês vão ver ao longo do módulo que tem algumas classificações das cooperativas, algumas linhas que elas podem seguir.
e que vocês vão conhecer melhor essas classificações durante as aulas dos módulos. Ok, pessoal? Então, nós vamos falar agora sobre a relação do cooperativismo e da ONU, que a gente pode pensar agora qual que é a relação dos dois. Mas a ONU tem validado historicamente a relevância do movimento cooperativo internacional. Mesmo antes de eleger 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas, havia incorporado ao seu calendário o Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado mundialmente no primeiro sábado do mês de julho. Então, nós temos um dia que é comemorado em todo o mundo, voltado totalmente para o cooperativismo. Então, os representantes dos governos de todo o mundo reuniram-se em Copenhague, Pequim e Istambul, tentando soluções para os problemas mais graves que atingem a humanidade e destacaram-se a importância do apoio que as organizações cooperativas oferecem a quase todas as áreas do trabalho humano e as comunidades de todo o mundo. Porque, como eu falei já isso anteriormente, que elas não trabalham somente, elas não aplicam esse termo de cooperação somente internamente das suas instalações, mas que elas tentam passar essa preocupação também para a sociedade. Que você tentar alcançar uma meta comum a todos, que é também preocupação da sociedade, que eles procuram fazer trabalhos voltados para a sociedade. E então a ONU reconheceu esses trabalhos que as cooperativas realizam. E por conta disso que eles destinaram um dia para comemoração das cooperativas, um dia do cooperativismo. Que foi por conta disso, dos trabalhos que eles realizavam para a humanidade, da importância das cooperativas em todo o mundo. Então, ao mesmo tempo, reconheceram que os valores e princípios do movimento cooperativista internacional, proclamados com renovada claridade na Declaração de Identidade Cooperativa durante o Congresso Centenário da Aliança Cooperativa Internacional, são exatamente aqueles que a comunidade mundial considera com forte convicção serem os pré-requisitos para a solução dos problemas de desemprego, pobreza, desintegração social e degradação ambiental. O problema relacionado ao desemprego, as cooperativas elas geram muitos empregos em todo o mundo. Em relação à solução desse problema, ele já está melhorando a questão da pobreza. E com esses trabalhos sociais também, eles ajudam uma parcela desse problema. Eles fazem também trabalhos sociais que ajudam nessa questão da desintegração social. E em relação à degradação ambiental, é uma preocupação
dessas empresas também. Qual o impacto que elas estão gerando no meio ambiente? Como que elas podem solucionar esse problema, reduzir esses impactos? Então, elas aplicam essas soluções e foi então que a ONU reconheceu a importância delas em todo o mundo. Então, a gente vai dar continuidade a esses conteúdos no próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, até mais, gente, e tchau, tchau!